A Atlus é uma das desenvolvedoras de jogos que mais vem ganhando reconhecimento e furando a bolha de sua própria fanbase, com uma história marcada por inovações, mudanças de gestão e o desenvolvimento de franquias que se tornaram verdadeiros fenômenos. Hoje você conhecerá a história desse estúdio, desde sua criação, sua escalada para o sucesso e suas franquias mais famosas. Seja bem-vindo a mais um arquivo. Desde sua fundação em 1986, a empresa passou por altos e baixos, mas sempre manteve e expressou sua identidade através de seus jogos que frequentemente misturavam elementos de RPG, mitologia e questões filosóficas. A Atlus foi fundada oficialmente em 7 de abril de 1986, inicialmente como uma desenvolvedora de jogos para outras empresas, as famosas third parties. Logo após, começou a vender máquinas de diversão para uso comercial, mas em 1987 que a empresa deu seu primeiro grande passo com o lançamento do RPG digital Devil History Megami Tensei, que estabeleceu as bases para o que se tornaria uma das franquias mais emblemáticas da empresa. Outro grande passo é você quem dará deixando o seu like, o seu comentário, e se está aqui pela primeira vez, por favor se inscreva. Tudo isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo e fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Conto com a ajuda de vocês aí e também, obviamente, compartilhe que isso ajuda pra caramba. Aqui na descrição, duas coisinhas rápidas pra gente não perder muito tempo. Nós temos aqui a parceira do canal, a Playnow, você pode comprar gift cards, jogos e também assinaturas Game Pass, PS Plus, tudo com o menor preço do mercado e podendo parcelar. E também tem um pixzinho, se caso você queira que esse tipo de conteúdo continue existindo, deixa aqui seu 1, 2, 3, 4 reais, 5, que seja, que tocar seu coração, para continuar mantendo aqui a qualidade e também a frequência de vídeos aqui no canal, tá bom? Conto muito com a ajuda de todos vocês e agora vamos voltar pro vídeo. Digital Devil History Megami Tensei é um dungeon crawler baseado em uma série de livros japoneses de sucesso e misturava mitologia, religião, exploração de masmorras, um conceito que continuaria a definir os jogos da Atlus no decorrer dos seus anos. Nos anos 90, a Atlus passou a expandir suas operações, criando subsidiárias e buscando uma maior presença internacional. Foi nesse período que a empresa lançou jogos que se tornariam essenciais para o seu portfólio e que definiriam o estilo da desenvolvedora, ajudando assim a abrir as portas para o ocidente. O jogo Shin Megami Tensei, lançado em 1992 para o Super Nintendo, introduziu um mundo pós-apocalíptico onde anjos e demônios lutavam pela supremacia. Essa mistura de combate por turnos e negociações com criaturas estabeleceu a base para a franquia. Além disso, Persona, uma sub-franquia de Shin Megami Tensei, foi criada em 1996, 4 aninhos depois, e trouxe uma nova e mais popular abordagem focando na vida escolar e interações sociais, com mecânicas de RPG tradicionais e simulador de relacionamentos. Um formato que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo, superando até mesmo a franquia que originou o spin-off, vendendo até novembro de 2024 23,5 milhões de cópias em toda a franquia. Nos anos 2000, a Atlus enfrentou mudanças significativas na sua gestão e uma reestruturação financeira. Mas também foi uma época de grandes lançamentos. Shin Megami Tensei Nocturne é lançado em 2003 e trouxe uma narrativa complexa em um mundo pós-apocalíptico, consolidando ainda mais a reputação da empresa no Japão. E no ocidente, esse jogo teve uma remasterização que chegou a vender 600 mil cópias em março de 2022. Indo para 2024, a Atlus também surpreendeu com o lançamento de Trauma Center Under the Knife, um jogo de simulação médica para o Nintendo DS que foi um sucesso inesperado, gerando várias sequências, sendo 5 ao total até o ano de 2010, com o último título, Trauma Team. Entre 2003 e 2013, um lapso aí de 10 anos, a Atlus passou por grandes desafios financeiros, onde em 2006 a Index Corporation comprou a Atlus e a tornou uma subsidiária. Mas 4 aninhos depois, em 2010, a empresa foi desfeita e sua marca foi temporariamente aposentada. Durante esse período, apesar da crise interna, a Atlus continuou a lançar jogos de grande sucesso, como Persona 3 em 2006 e Persona 4 em 2008, que se tornaram verdadeiros marcos na indústria dos JRPGs. Persona 3, particularmente, introduziu mecânicas inovadoras, combinando a vida escolar com combate por turno, e foi o ponto de virada para a franquia, tornando-a um fenômeno global. Nesse período, a Atlus também foi responsável por publicar Demon Souls na América do Norte, onde a Sony somente publicou no Japão. Essa oportunidade que foi dada à From Software permitiu a ela expandir o seu novo subgênero, o Souls-like, criado por Kingsfield, para todo o mundo. E aqui no canal também
também nós temos o vídeo da tier list dos Souls-likes, que eu recomendo muito que vocês assistam lá. E esse vídeo está saindo em abril, mas em maio nós vamos ter aqui também um vídeo publicado da definição do que é um Souls-like. Vai ter o cartãozinho aí em cima para vocês clicarem e assistirem depois. Catherine chega em 2011, vindo das mãos da própria Atlus, um jogo de quebra-cabeça em metade de seu tempo e um jogo de relacionamento pessoal na outra metade. Um jogo muito bem aceito e lembrado por quem o jogou em algum momento, seja pela sua história envolvente sobre o relacionamento triangular entre Vincent, Catherine com C e Catherine com K, ou talvez pelos quebra-cabeças de derreter o cérebro de tão complicados que são, tornando-se um cult e vendendo até 2017 1 milhão de cópias, ganhando também um remaster com conteúdo inédito em 2019. Em 2013, após a falência da Index Corporation, a SEGA adquiriu a Atlus em um leilão, o que marcou o começo de uma nova era para a desenvolvedora. Sob a liderança da SEGA, a Atlus pôde expandir seus horizontes, tendo acesso a mais recursos e suporte organizacional. Isso resultou no lançamento de Persona 5 em 2016, um dos JRPGs mais vendidos e aclamados de todos os tempos, o que consolidou ainda mais a empresa como uma desenvolvedora de referência. Outros títulos de grande importância, como Shin Megami Tensei V, lançado em 2021, foi lançado para o Nintendo Switch. O jogo manteve as tradicionais mecânicas de combate por turno e escolhas morais que definem a franquia, mas com gráficos modernos e uma narrativa focada em um mundo devastado por forças sobrenaturais, reafirmando dessa forma a Atlus como uma das maiores desenvolvedoras de RPGs do mercado e arrebatando cada vez mais fãs pelo mundo. Em 2024, a Atlus alcançou um marco significativo ao romper a sua bolha com o lançamento de Metaphor ReFantazio, uma nova propriedade intelectual dos criadores de Persona, que trouxe uma nova perspectiva à empresa, que vinha apostando nas mesmas franquias até aqui. O jogo foi amplamente aclamado pelo público, ultrapassando a marca de 1 milhão de cópias vendidas apenas em um dia. Além disso, Metaphor ReFantazio recebeu indicações de prestígio, incluindo a de jogo do ano. Embora não tenha levado o prêmio principal, conquistou o título de melhor RPG e adicionou mais uma franquia ao portfólio já consagrado e estabelecido da Atlus. Atualmente a Atlus segue como uma subsidiária da SEGA, com um portfólio de jogos que continuam a influenciar a indústria dos videogames. O futuro da empresa parece muito promissor, com diversos projetos da franquia Shin Megami Tensei em desenvolvimento, além de novos títulos para a franquia Persona e outras IPs que continuam a expandir a sua marca. Voltando um pouquinho para o passado, nós vamos citar aqui também a Atlus como publicadora, que atua desde 1992, e foram inúmeros títulos sob suas mãos a chegar aos consumidores. Eu ressalto dois de maior expressão aqui. Nós temos Odin Sphere e Dragon Scroll, ambos actions RPGs desenvolvidos pela Vanillaware, inicialmente lançado para o PlayStation 3 em 2007 e 2013 respectivamente. Em resumo, a Atlus é uma desenvolvedora que se reinventou ao longo dos anos, superando desafios financeiros e estruturais para se tornar uma das principais empresas de jogos do mundo. Seus jogos continuam a cativar uma fase de fãs global e parece que esse sucesso está longe de acabar. Bom, então rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Como eu disse lá no meio, não esqueça, caso você não tenha deixado ainda, o seu like e o seu comentário. Deixe qualquer coisa, um emoji já ajuda pra caramba aqui na aba de comentários para poder engajar o vídeo. E também não esqueça de compartilhar. E se você gostou bastante, está aqui pela primeira vez, se inscreva novamente. Reforço aqui que na descrição tem o Pix, que ajuda muito a manter o conteúdo aqui do canal vivo ainda e na frequência que eu gosto de fazer, também na qualidade. Mas também tem a PlayNow, nossa parceira aqui no canal. Compre pelo meu link, que isso ajudará pra caramba também, beleza? Não aumenta nada pra você e me gera uma comissão. Eu vejo você no próximo vídeo ou numa próxima live. Valeu, falou e praise!